Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo. A paz do Senhor, igreja. Amém? Glória a Deus. Enquanto a gente estava cantando esse louvor, essa imagem de se lançar aos braços do Senhor e Ele nos girar como criança, como um pai faz com uma criança. Quem é pai aí, ou quem já teve uma oportunidade de brincar com uma criança, de segurar ela pelos braços e girar, geralmente é uma das brincadeiras que as crianças mais gostam. Como será maravilhoso esse momento, a gente poder chegar na glória com o Senhor e poder se lançar aos braços de Cristo e falar: Senhor, é o que eu mais quero, é o que eu mais anseio. Isso vai ser maravilhoso, meus amados. Isso vai ser maravilhoso. Amém. Eu convido os irmãos a abrirem em 2 Reis. Livro de 2 Reis, capítulo 5. Amém? Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 14, é um pouquinho extensa a história. O título é: Naamã é curado de lepra. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivas. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo, em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la? Para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixe-o vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da sua lepra, e restauraria o leproso. Não são, porventuras, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas do Jordão? Todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a faria? Quanto mais já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo.
Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como carne de uma criança, e ficou limpo. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, em nome do Teu Filho amado, através do sangue precioso do Teu Filho, Pai, derramado na cruz do Calvário, para nos dar condições, nos dar libertação, Pai, é que nós estamos aqui diante da Tua palavra, e queremos ouvir o Teu Espírito Santo falando conosco, Pai. Queremos ouvir, Senhor, a Tua voz sendo sussurrada aos nossos ouvidos, Pai, e que nada além disso, nada além da Tua voz seja dito aqui, Pai. Em nome de Jesus, que a Tua vontade, que os Teus ensinamentos venham através desse texto, que através de papel e tinta que estão aqui diante de nós, ouçamos a Tua voz doce e suave, sendo falada aos nossos corações, Pai. E em nome de Jesus, nós queremos sair por aquelas portas, Pai, restaurados, modificados, transformados pelo Teu poder e pelo Teu Santo Espírito, Pai. Em nome de Jesus, nós Te louvamos e Te agradecemos. Amém. Amém. Meus amados, esse texto ele é um pouco conhecido, assim, nós já conhecemos essa história de Naamã, né? Era um alto oficial do exército da Síria e que era leproso. Vitorioso em tudo que se fazia, tudo que ele fazia, todas as batalhas, ele era vitorioso. Mas havia uma maldição, que era assim como era encarada a lepra na época, sobre a vida dele. E se a gente analisar todo o contexto, as vestes que um alto oficial do exército vestia, havia um contraste muito grande entre aquilo que ele aparentava e aquilo que ele realmente era. Se a gente analisar, se a gente parar para analisar as roupas, aquela armadura, tudo aquilo que um alto oficial do exército vestia, um comandante do exército, ele era um homem imponente, um homem que demonstrava poder, autoridade, mas havia algo nele que trazia uma fraqueza muito grande, algo nele que demonstrava uma fraqueza muito grande, uma maldição, literalmente. Se a gente analisar lá o capítulo 13 do livro de Levíticos, ele é todo sobre os leprosos. Na minha Bíblia dá quase 2 páginas de um capítulo inteiro a respeito das leis, do cuidado que os leprosos tinham que ter, da separação que os leprosos tinham que ter, de não poder participar de algumas coisas, não poder ter contato com outras pessoas. As roupas dos leprosos eram separadas, os alimentos, os utensílios que eles usavam eram separados. E dentro desse contexto todo, dessa história toda, que Naamã foi uma serva da sua esposa, uma serva de Naamã, que era de Israel, disse: minha senhora, se o meu senhor fosse para lá, tivesse na presença do profeta de lá, com certeza ele seria sarado. E aí ele foi, e lá aconteceu tudo aquilo que nós lemos aqui, e no final da história ele foi curado verdadeiramente. Mas eu queria levantar alguns pontos aqui, 3 pontos. Primeiro, para Deus, as aparências não valem nada. E esse foi o ponto que me fez lembrar dessa história de Naamã. Que domingo a gente estava aqui, o pastor estava ministrando a palavra, eu não lembro se foi algo que ele disse, não me lembro agora. E como muitas vezes nós queremos viver de aparência. Como muitas vezes nós queremos vir para a igreja
e demonstrar para as pessoas que nós não temos problema algum. Queremos vir para a igreja abraçadinhos com a nossa esposa ou com o seu marido e demonstrando o maior amor do mundo, sendo que muitas vezes em casa não está esse maior amor do mundo. Muitas vezes nós queremos vir para a igreja e se demonstrar um intocável. Satanás não pode me tocar, eu não sofro mal algum porque eu sou filho do dono do mundo, eu não tenho problemas financeiros porque o meu Deus é o dono do ouro e da prata, eu não tenho problemas de saúde porque Cristo levou sobre ele, sobre as pisaduras de Cristo ele levou, nós somos sarados. E aí nós sentamos aqui, assim como Naamã, com uma armadura, sendo que muitas vezes nosso coração está sangrando, nós estamos sofrendo por qualquer motivo, muitas vezes até sem motivo, mas nós não estamos bem. Muitas vezes nós somos ensinados, quando nós entramos na igreja, quando nós começamos a entender um pouco da nossa fé, inclusive, nós somos ensinados que os crentes passam por problemas, mas nós somos intocáveis. E realmente nós somos, Satanás não pode nos tocar. A palavra nos dá essa autoridade de dizer isso, que Satanás não pode tocar em você e em mim, a partir do momento que você aceita Cristo como Senhor e Salvador, e passa a observar princípios que não abrem brecha nessa proteção dele. Para Deus, o nosso exterior, essa carne aqui, não vale nada. O Senhor falou com Samuel mesmo? Isso, Samuel. Assim, Samuel, não repares a aparência, porque eu não olho a aparência. O homem olha para a aparência, mas eu olho o coração. Deus disse isso. O Senhor, Ele quer saber o que tem no seu coração, por baixo dessa capa e dessa máscara, de que está tudo muito bem, de que está tudo muito legal, que o meu casamento vai a 1000 maravilhas, ou muitas vezes, com medo de trazer essa imagem de que eu não estou passando por um momento legal, não vem para a igreja. Não, eu não posso ir para a igreja brigado com a minha esposa ou com o meu marido e chegar no final do culto e declarar a paz de Cristo para ele, porque eu não estou em paz. Como assim? Eu tenho que dar um tempo na igreja porque nada está legal na minha vida. Estou com um problema de financeiro, minha esposa não está sendo uma esposa submissa, eu estou com um problema financeiro, problema de saúde. E aí é uma das únicas chances de você ouvir algo bom, algo que possa edificar a sua vida e a minha vida, a gente corta falando, não, eu não vou na igreja hoje. Ou eu vou ficar uns dias sem ir na igreja porque eu não estou legal. Meu amado, se você vem com a sua esposa, com o seu marido, e se vocês quiserem sentar em locais separados, ninguém tem nada a ver com isso. Se você quer sentar desse lado da igreja, sua esposa vai sentar do outro lado, ninguém tem nada a ver com isso. O que Deus está querendo saber é a sua vontade de restaurar essa aliança, de restaurar essa comunhão. Muitas vezes nem eu estou citando exemplos aqui de casamento, de casais, mas muitas vezes é outra coisa. As aparências não valem nada. Naamã era um homem que transpirava imponência, e era um servo de Deus. Foi usado por Deus. A palavra diz que por ele, o Senhor, e aqui está Senhor de letra maiúscula, dera a vitória à Síria. Então, através de Naamã, um povo foi vitorioso.
O Senhor usou a vida de Naamã para trazer vitória para um povo. E ele tinha todo aquele status de homem de guerra, valente e poderoso, mas sofria por dentro. Por fora, por dentro daquela armadura, por dentro daquela roupa, havia algo que corroía ele. E esse é o primeiro ponto, e o que falei que foi mais dramático, mais relativo para mim me lembrar desse texto, para que o Senhor me lembrasse desse texto, é que a nossa aparência, se você vem para a igreja de semblante caído, se você vem para a igreja alegre, ou se você, às vezes estou citando a questão da gente vir para a igreja e tudo, mas muitas vezes nós fazemos isso no nosso trabalho, com os nossos amigos, a gente tenta passar essa falsa impressão. Eu não tenho problema nenhum. Nós precisamos ter essa humildade de se quebrantar, chegar na presença do Senhor, seja na igreja ou em casa, se ajoelhar e rasgar seu coração. Falar, Senhor, não dá mais, assim eu não consigo. Assim como Elias, se eu não me engano, sentou numa árvore no meio do deserto e falou, Senhor, para mim basta, para mim eu já não aguento mais. Nós precisamos ter essa humildade. O segundo ponto está lá no versículo 11, que diz assim: Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo, pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Uma das maiores restaurações que Deus pode fazer na nossa vida não são exteriores, elas são interiores. Então não espere grandes cerimônias. Não ache que a sua vida depende de uma grande cerimônia para ser mudada. Porque a maior restauração é lá no seu coração, lá no meu coração. Naamã aqui achou que Eliseu mesmo? Isso. Naamã achou que Eliseu ia chegar e ia fazer toda aquela cerimônia, invocar o nome do Senhor. Ó Senhor, Deus dos exércitos, venha sobre essa lepra e purifica esse homem. Porque Naamã esperava isso. Um grande milagre, uma grande cerimônia para uma restauração. Muitas vezes a restauração e aquilo que Deus quer fazer na sua vida é no seu íntimo, que ninguém vai ver. É no seu caráter, é nos seus desejos, é nas suas vontades. E é a grande restauração que Deus quer fazer. Ali no livro de Timóteo, Paulo diz para ele que em alguns momentos nós somos responsáveis pela nossa mudança de ideia, pela nossa purificação. Muitas vezes nós deixamos todo o trabalho para o Espírito Santo. Mas quando nós sabemos que algo está errado, mesmo que nós gostamos de fazer ou de falar, seja lá o que for, nós precisamos agir também. Vamos citar um exemplo, eu gosto de beber. Eu gosto de tomar umas birita, mas eu sei que é errado. O Espírito Santo um dia vai me falar e vai me fazer parar. Não. Se você sabe que está errado, que o Espírito Santo já te falou que está errado, se esforce. Corra atrás da sua purificação. Nós precisamos muitas vezes dar esse primeiro passo, que muitas vezes é o mais difícil. Para parar de fazer algumas coisas ou para começar a fazer algumas coisas.
E essa modificação, nem todos veem. Essa mudança de caráter, mudança de atitude, muitas vezes as outras pessoas não veem. Então a gente não pode esperar grandes cerimônias para aquilo que Deus tem para fazer na sua vida e na minha vida. Amém? Que muitas vezes Deus vai fazer assim como Eliseu fez com Naamã. Vai lá e se lava. Se lava 7 vezes. Não, num rio que não é dos melhores, que as águas não são tão puras assim. Vai lá e se lava. Naamã achou aquilo muito simples para aquilo que ele queria, para aquilo que ele esperava. Muitas vezes a solução dos nossos problemas são muito simples. Nós estamos continuando, esperando grandes cerimônias. Amém? Em terceiro, para a gente encerrar, quando o Senhor restaura, quando nós fazemos aquilo que Deus nos orienta, e o Senhor age, Ele age por completo. E muito acima daquilo que nós esperamos. Muito, infinitamente mais. Porque Ele é um Deus poderoso, um Deus maravilhoso. E Ele sabe muito melhor do que eu e você, daquilo que nós precisamos. No versículo 14 diz: então desceu, depois que Naamã foi convencido a fazer aquela coisa simples, tão simples assim, de apenas se lavar no Rio Jordão, que não era um rio tão puro assim. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, ou seja, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como carne de criança. Não apenas restaurou a pele. Naamã não era jovem. A palavra não diz quantos anos Naamã tinha, mas para ele ser um alto comandante do exército, ele não tinha seus 30 anos só, não. Naquela época, 30 anos era quando passava a ser chamado de homem. Era mais ou menos nessa idade. Naamã não era jovem. E a palavra diz que a carne dele se tornou como carne de criança. É gostoso, né? Você passar a mão no rostinho da criança, nas costinhas assim, a gente vê que é uma pele, é uma musculatura tão gostosa, até a testa é gostosa de você passar a mão assim. É lisinho, é macio. A restauração que Deus fez em Naamã não foi uma simples restauração. Não foi apenas restaurar. Se a gente pegar um carro velho e restaurar, a gente põe ele como novo. Agora, se você pegar um Fusca e restaurar, vamos viajar aqui, nos moldes de Deus, você vai pegar um Fusca e restaurar ele e transformar ele numa Ferrari. É essa a proporção da restauração de Deus. Bem simples a simplória, o exemplo. Mas é mais ou menos por aí. Não é apenas deixar como novo, é colocar muito melhor do que como novo. Essa restauração que Deus faz lá no nosso coração, que pega homens velhos e fazem se tornar como criança, aprender praticamente tudo, que é o que Deus faz. Pega homens velhos já sofridos do mundo e fazem eles se tornar crianças na presença de Deus, a experimentar verdadeiramente da alegria, da paz, do amor, da comunhão com os irmãos, de ter verdadeiros amigos, de experimentar acima de tudo a salvação. É essa restauração que Deus quer fazer na vida de cada um que está aqui, de todos nós, pastor, minha, Tiago, papai, do Leomar, de todos nós. Por mais que nós aparentamos, por mais que nós estamos vestidos como Naamã, de intocáveis, sempre há algo que Deus quer restaurar na nossa vida. Sempre há algo
que Deus quer colocar como carne de criança na nossa vida. Nem que seja apenas uma manchinha assim, que Deus quer colocar como novo. As aparências não valem nada para Deus, meus amados. Aquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas é muito maior do que aquilo que nós queremos aparentar. É muito maior do que aquilo que eu quero ser, daquilo que você quer ser. Ele quer transformar as nossas vidas como vidas de crianças novamente. Passar a viver coisas de criança. Se lançar nos braços do Pai, assim como uma criança faz. E ser girado no ar. É o momento que nós mais devemos querer, mais devemos ansiar. Amém? Então que Deus possa colocar isso enraizado no seu coração e no meu coração. Que as aparências não valem nada. E se algum dia nós estivermos passando por problemas, não vamos ficar com vergonha de chegar aqui e falar: pastor, não estou bem. Eu tento não ficar assim, mas eu não consigo. Quantas pessoas têm sofrido por causa disso? Desse orgulho que mata, de muitas vezes não buscar ajuda, de não buscar a verdadeira restauração que Deus tem para fazer. Eu quero convidar você para se colocar de pé, para que a gente possa orar por isso. Você que sentiu no coração que, assim como Naamã, você tem algo aí escondido que você quer ser restaurado, que mesmo que o pastor não veja, mesmo que eu não veja, mesmo que o seu irmão mais velho, o irmão mais velho não veja, você sabe que está aí. Você sabe que tem corroído a sua vida. E você quer receber uma restauração. Eu não vou pedir ninguém para vir aqui à frente. Mas que você coloque a mão no seu coração, na altura do seu coração. Todos vão estar de olhos fechados aqui. Para se acaso alguma vergonha, algum orgulho tente aflorar, nem a câmera não vai te pegar. A câmera só pega o altar aqui. Nós vamos orar. Senhor Deus, nós nos colocamos diante do Senhor, Pai. Pai, assim como Naamã foi restaurado, Pai, nós sabemos, Pai, aquilo que tem corroído o nosso coração, Pai. Nós sabemos aquilo que tem quebrado, Pai, um corpo que o Senhor nos deu, Pai. Uma vida que o Senhor nos deu. Pai, nós não queremos cerimônias grandiosas, Pai, de restauração. Nós apenas queremos o Teu Espírito Santo agindo em nós, Pai. Nós apenas queremos, Pai, o Teu Espírito Santo fazendo a Tua obra por completo na nossa vida, Pai. Sarando as feridas que precisam ser saradas, Pai. Fortalecendo ali aqueles pontos falhos que nós temos, Senhor. Vindo com o Teu poder e agindo, Pai. Oh, Senhor, nós sabemos e cremos, Pai, que o Senhor tem uma restauração por completo, Pai, para fazer na nossa vida. Transformar a nossa vida como vida de criança, Senhor. Pai, que cada um que colocou a sua mão na altura do coração aqui, Pai, que reconhece que há algo que precisa ser restaurado pelo Senhor, Pai,
Vem agora, Pai, em nome de Jesus. Sopra o Teu Espírito Santo aqui no meio do Teu povo, Pai, e faz a Tua obra, Senhor. Porque nós cremos que o Senhor é um Deus poderoso, Pai. Um Deus que, quando necessário, para o céu, Pai, para o sol e a lua, Pai, para que o Teu povo alcance aquilo que o Senhor tem prometido, Pai. Ô Senhor, vem com o Teu Espírito Santo, Pai. Vem fazer a Tua obra em nós, Pai. Vem mudar o nosso caráter, Pai. Vem mudar o nosso pensar, o nosso falar, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Nós dependemos do Senhor, dependemos da Tua restauração, Pai. Para que possamos nos tornar verdadeiramente grandes guerreiros do Senhor, Pai. Nós não queremos estar escondidos embaixo de uma capa, Pai, embaixo de uma máscara, de pessoas que não têm problemas, de pessoas que não sofrem, Pai. Oh, Pai, vem Teu Espírito Santo, Pai, e faz a Tua obra completamente em nossas vidas, Pai. É o que te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém, Pai. Amém. Amém, igreja. Eu creio que Deus fez algo maravilhoso aqui hoje. Eu creio que muitas vezes nós esperamos grandes cerimônias de muitas coisas. Esperamos cultos avivados, cultos com fogo verdadeiramente. Que é gostoso, realmente é gostoso. Mas nem sempre isso vai acontecer. Nem sempre essa cerimônia toda vai acontecer. Mas grandes coisas vão acontecer, e eu creio que hoje grandes coisas aconteceram aqui. Amém? Amém.